Os irmãos podem abrir suas Bíblias agora em Joel, capítulo 2, por favor. Abram suas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo 2. E à medida que você encontrar em reverência a palavra do Senhor, você vai se colocando de pé para poder ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Todos encontraram? Amém? Joel capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1, do versículo 2 e do versículo 11. Joel 2, versículo 1, versículo 2 e versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso e executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o pode suportar? Feche seus olhos, não a sua Bíblia, e vamos conversar com Deus mais uma vez. Grande Senhor, com temor e tremor nós entramos mais uma vez, Senhor Deus, diante da sua palavra, abrindo agora a sua palavra e pedindo ao Senhor para que o Senhor também abra os nossos corações, meu Deus, para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E que nesse momento, Senhor Deus, que teu servo ministra a palavra, esta palavra ao coração da tua amada igreja, que o Senhor já vá gerando, meu Deus, no coração dessa igreja arrependimento, que o Senhor já vá gerando salvação no coração desta amada igreja, que o Senhor vá trazendo, meu Deus, a memória, Senhor Deus, dessa igreja, aquilo que está desagradando ao coração do meu Senhor, que o meu Senhor possa derramar sobre esta igreja grandes bênçãos e maravilhas, que o Senhor possa, meu Deus, neste momento, Senhor Deus, ser agraciado, que o Senhor possa receber a sua palavra, que o Senhor possa levar de volta a sua palavra, mas que o Senhor não leve vazia, mas que o Senhor leve com o propósito ao qual ela foi colocada neste mundo. E eu peço ao Senhor, e como disse o salmista aqui neste momento, Senhor Deus, nós clamamos e bendizemos ao nome do Senhor. E como disse o salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum de seus benefícios, porque é Ele que nos sara, é Ele que nos cura, é Ele que nos dá a resposta daquelas perguntas que nós fazemos. Senhor, nós queremos somente engrandecer, louvar, exaltar. Senhor Deus, queremos glorificar o nome do Senhor. E que o Senhor possa receber, Senhor Deus, este culto, Senhor Deus, que nós oferecemos ao Senhor. Este culto que nós oferecemos, Senhor, não é para nenhum homem, não. Este culto é para o Senhor, pois nós pedimos ao Senhor que o Senhor receba. Pois nós fazemos, Senhor, é em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos. E nós vamos continuar falando ainda, amados irmãos, como nós falamos na semana passada, sobre o grande dia do Senhor. Ainda é o tema da mensagem desta noite. O grande dia do Senhor, parte 2. Amém? Meus queridos irmãos, estamos no primeiro domingo do ano
ano novo, novas perspectivas, novas metas, novos horizontes, mas não devemos esquecer de deixar o nosso radar espiritual ligado. Assim como os nossos celulares estão sempre em nossas mãos, assim a palavra de Deus não pode apartar-se de nossos corações. Ou seja, mantenha o seu Bluetooth espiritual ligado naquilo que Deus vai falar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a palavra de Deus é a trombeta com voz de rebate. Isto é, como sinal de aviso sobre o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor resulta em juízo. Quando Jesus vier, Ele nos colocará diante de seu trono para julgamento. E grandes palavras o Senhor dirá para a sua igreja no dia do julgamento. E eu já quero trazer uma introdução dessas palavras que o Senhor dirá para você. Ele dirá essas palavras para você. Não sei se serão as positivas ou se serão as negativas, mas o Senhor dirá essas palavras que eu vou dizer para você aqui esta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, por favor. Essas palavras que eu vou dizer para você, um dia o Senhor também dirá para você. Como você vai receber estas palavras? Com alegria ou com tristeza? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 31, o Senhor Jesus, ele diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então estas palavras de juízo, um dia
o Senhor dirá para nós? Quais são dessas palavras que nós ouviremos? De benditos ou de malditos? Meus queridos irmãos, nesse dia, os homens desmaiarão de terror. Nesse dia, eles buscarão a morte, mas não a encontrarão. Nesse dia, eles tentarão inutilmente escapar da grande ira de Deus e do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E diante do texto em tela, do texto em exposição que eu dei para os irmãos, que nós lemos, versículo 1, versículo 2 e versículo 11 de Joel, eu quero conversar com os irmãos sobre 3 verdades que estão dentro desses versículos, para a nossa edificação. Amém? E a primeira verdade, queridos irmãos, que eu quero conversar com os irmãos, é sobre a iminência desse dia. Iminência, como eu já falei, é aquilo que ameaça acontecer a qualquer momento. O juízo virá. Joel capítulo 2, versículo 1, a parte B do versículo, o texto diz: porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Amados, assim como a chegada dos bandos de gafanhotos invasores apanharam o povo de surpresa, como nós lemos no capítulo 1, versículo de número 4, e trouxe a devastação de suas lavouras e destruição dos frutos, trouxe também o colapso da economia e a cessação das oferendas do culto ao Senhor. Assim também a invasão militar dos assírios viria com o romper da alva no alto de uma montanha. Não haveria mais tempo para a fuga, nem capacidade para a resistência. De igual forma, meus queridos irmãos, também será o dia do Senhor, quando Ele voltar entre as nuvens com todo o poder e toda a glória para arrebatar a sua igreja. Não haverá mais tempo, meu querido, para se preparar. Não haverá mais tempo, meu Deus, para trazermos desculpas ao Senhor. Não haverá mais tempo para isso. Já se ouviu o grito: o noivo já veio. Podem fechar as portas. O dia do Senhor não deve ser entendido, meus queridos irmãos, apenas como o dia do juízo final. Porque todos os atos de juízo e disciplina de Deus ao longo da história, que visam chamar seu povo ao arrependimento e punir os impenitentes, estão incluídos também nesse dia. Dessa maneira, os soldados assírios foram os próprios ministros de Deus que executavam a sua disciplina contra a rebelde nação de Judá. Queridos, embora os caldeus e assírios fossem pagãos, mesmo assim, Deus os usou com o propósito de corrigir os judeus, o povo da sua aliança. Pense comigo, por favor, pense comigo. Você já imaginou o juízo que veio sobre Sodoma e sobre Gomorra? Quando nosso Senhor, nosso Deus, fez chover enxofre e fogo sobre aquelas cidades, Gênesis capítulo 19, e não foi somente a ira do Senhor, ela não foi somente contra Sodoma e Gomorra, mas a ira do Senhor também ela foi com todas as cidades circunvizinhas, ou seja, as cidades vizinhas, porque essas cidades se entregaram à prostituição. Judas, capítulo 7, você encontra isso. Todas foram destruídas pela ira de Deus.
Então, queridos, é tempo de esperança, é tempo de mudança de caráter, é tempo de arrependimento, é tempo de uma nova reforma em sua vida, é tempo de esquecermos o passado e olhar para o futuro que nos aguarda, é tempo de amor, é tempo de perdão, é tempo de arrependimento, é tempo para estarmos preparados para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está preparado? Parece que a dúvida está em coração de muitos, né? Eu perguntei, você está preparado? Parece que ainda existe muita dúvida no coração de muitos. Segunda verdade, queridos irmãos, que eu quero conversar com os irmãos, é sobre a calamidade desse dia, que será terrível. Versículo 2. No versículo 2 o texto diz: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Meus amados irmãos, esse dia será um dia de densas trevas e não de luz. Será um dia de juízo e não de livramento para os impenitentes. As trevas, elas falam do pecado. As trevas, elas falam do juízo de Deus. As trevas apontam para a ruína da condenação eterna. O mundo é trevas. E quem vive para agradar o mundo vive ausente de Deus, ou seja, vive em trevas. O dia do Senhor não será um tempo de perdão, mas de condenação. João Calvino, ele diz que essa figura usada por Joel significa que o dia do Senhor será dia de extinção de qualquer esperança para este mundo, e sem qualquer chance de restauração. O dia do Senhor pertence exclusivamente à soberana vontade de Deus. Ninguém pode saber, nem determinar, ou nem determina esse dia. Ninguém sabe, nem pode determinar o dia em que o Senhor virá em juízo contra o seu povo. De uma coisa nós sabemos, porque Pedro nos ensinou, que vai começar pela casa de Deus. Queridos, como ninguém sabe o dia em que o Senhor Jesus há de voltar, com grande poder e glória, para julgar vivos e mortos, a nossa obrigação é estar preparado para o dia do arrebatamento. Foi Deus quem enviou os gafanhotos. Foi Deus quem trouxe os assírios como vara de sua ira. Isso nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 5 e versículo 6, quando o Senhor diz assim: ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. É Deus quem vai determinar o grande dia da volta do Senhor Jesus. Só precisamos, meus queridos amados irmãos, sermos vigilantes. Estamos com nossas lâmpadas cheias do óleo do Senhor Jesus, com nossos olhos fitos no céu, com os nossos olhos atentos à grande vinda do Senhor, à nova Jerusalém. Os nossos olhos não devem estar atentos aqui, mas os nossos olhos devem estar atentos aos céus, como disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que virá o meu socorro. E como disse o profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós somos
o Israel espiritual de Deus. Então precisamos acordar e nos revestirmos do novo homem. O nosso alvo deve ser exclusivamente aguardar a volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira verdade, meus irmãos, está no versículo 11. A terceira verdade é a irresistibilidade desse dia. Sim, queridos, ninguém vai poder suportar o grande e terrível dia do Senhor. Diz o versículo 11: sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ninguém, irmãos. Ninguém vai poder suportar esse juízo. Ninguém pode resistir à onipotência do divino juízo. Ninguém pode esquivar-se de seu apurar onisciente. Ninguém pode se esconder da sua onipresença, como disse o salmista: para onde me ausentarei do teu espírito, Senhor? Para onde fugirei da tua face? Se desço ao mais profundo dos abismos, tu estás lá. Se eu subo aos céus, tu também estás lá. Para onde me ausentarei da tua presença? Ninguém, amados, pode questionar os ditames de sua justiça. Ninguém pode justificar a si mesmo diante das exigências da sua lei, da sua vontade, da sua palavra. Ninguém pode. Ninguém pode escapar da justa sentença que ele pronuncia. Esse dia é dia de disciplina para os impenitentes. Ninguém pode escapar. A vitória de Deus será completa e final naquele dia tão glorioso. Queridos irmãos, ao fim, todos precisarão obedecer aos soberanos, às soberanas propósitos de nosso Deus. Os ímpios não poderão mais resistir à vontade de Deus. Mesmo não sabendo ou não querendo, terão que cumprir os desígnios de Deus, fazendo a sua vontade. Até mesmo, queridos irmãos, o próprio Satanás, nosso arqui-inimigo, terá de se cumprir, terá de se curvar aos propósitos dos soberanos propósitos de Deus. O Senhor reina e tudo está rigorosamente debaixo de sua vontade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Os juízos de Deus na história são prenúncios daquele grande dia final. Imagine quando Jesus voltar em sua majestade, com grande poder e glória. Naquele dia os homens desmaiarão de terror. Eles ficarão perturbados, buscarão se esconder nas cavernas e grutas. Eles rogarão aos montes para caírem sobre eles. Eles estarão com muito medo, não da morte, mas de enfrentarem o Senhor e o reto juiz da sua ira. Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17. Meus queridos irmãos, como disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 21 e 22, ele disse que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mas também ele diz, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos seus escolhidos, por causa dos seus amados, por causa dos seus eleitos, tais dias foram abreviados. E onde é, queridos irmãos, que esse dia está abreviado? Onde? Na sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, as Escrituras, elas nos ordenam
para estarmos preparados, esperando o dia do Senhor. Muitos escutam o aviso, muitos escutam a trombeta, mas não dão ouvidos. Muitos morrem despreparados, pensando que estavam prontos. Sabemos, queridos irmãos, como diz Hebreus 9:27, sabemos que depois da morte segue-se o juízo. E eu gostaria de compartilhar um texto que Jesus nos ensina a respeito disso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, por favor. Lucas 17, versículo 26 ao versículo 30. Eu queria que você ouvisse a doce advertência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensinando, dizendo para nós, dizendo para mim, dizendo para você, como será quando Ele estiver bem próximo. Versículo 26. Jesus diz assim: assim como foi nos dias de Noé. Olha para onde foi que Jesus foi. Lá para o início do mundo. O início de tudo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E perguntamos, como é que foi nos tempos de Noé? Para que vai ser também no dia do Filho do Homem? E Jesus explica, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Você está participando, você está acompanhando aí na sua Bíblia? Amém? E destruiu a todos. E Jesus continua. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, ainda Antigo Testamento. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Não é isso que nós fazemos hoje? Não é isso que ocupa todo o nosso tempo? Não é isso que nós fazemos hoje? Mas, no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E Jesus diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Agora, dê um saltozinho para o versículo 32. Veja o que Jesus diz para você aí. Jesus diz assim, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus traz todo um contexto, Jesus traz todo um aparato, amados, para nos avisar, para dizer que nós devemos estar preparados. Então Jesus diz, lembrai-vos, depois de Jesus ter falado de Noé, depois de Jesus ter falado de Ló, agora ele vai dizer aqui agora, vocês precisam se lembrar da mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Gênesis capítulo 19, versículo 26, a mulher de Ló, ela virou em uma estátua de sal. E por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque os anjos que estavam lá em Sodoma e Gomorra, anunciando a destruição daquela cidade, disse para eles, olha, vocês precisam sair o mais rápido possível desse meio aqui, saia desse meio o mais rápido possível, porque nós destruiremos esta cidade, e não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. E o resultado, como nosso Jesus nos ensinou, isso aqui é uma advertência para mim, para a minha vida, quando ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló, ou seja, a mulher de Ló estava com seu olhar no passado.
A mulher de Ló estava com seus olhos nas coisas do mundo. Ei, vão ter que fugir. Não vão poder levar nada. Não pode levar a bolsa, não pode levar nada. Vocês vão ter que... Ai, o meu documento. Tem documento? Não, sai daí do meio. Eu vou destruir tudo. A mulher de Ló estava com seu olhar no passado, amados. E a advertência é para nós aqui. Ei, olhe para cá. Não olhe para o seu passado. Veja o futuro que Deus está preparando para você. E eu quero concluir, queridos irmãos, com o pensamento de que o Senhor me deu ainda depois que eu cheguei em casa. Eu quero concluir com este pensamento. E este pensamento não é o pensamento das Escrituras. Não está nas Escrituras. Mas é o que eu penso. Foi um pensamento meu que o Senhor me deu. E eu quero concluir, repito, com esse pensamento. Digo que não está nas Escrituras, por quê? Porque eu não quero ferir as Escrituras. Porque se eu disser que está nas Escrituras, eu estou errado. Mas o pensamento é esse. Mas é porque realmente isso aqui foi o que Deus... eu fiquei pensando nisso aqui, fui pensando e fui escrevendo a maneira que Deus ia me dando. E o pensamento é o seguinte. Às vezes, queridos irmãos, eu fico pensando em Deus no céu. Quando Deus ele olha para nós, como será, irmão Ari, que ele nos vê? Eu fico pensando... Eu fico imaginando Deus dizendo em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, como eu queria despejar da minha glória nessa igreja. Como eu gostaria de inundar essa igreja com meu Santo Espírito. Como eu gostaria de fazer milagres e prodígios e maravilhas nessa igreja. Como eu gostaria de salvar pessoas através dessa igreja. Como eu gostaria de ser achado por essa igreja. Como eu gostaria de ser adorado em espírito e em verdade por essa igreja. Como eu gostaria de ver essa igreja engajada com amor e temor, fazendo a minha obra. Como eu gostaria de ver essa igreja reformada, transformada, exalando o meu bom perfume pela minha palavra. Como eu gostaria de ser priorizado no coração dessa igreja. Como eu gostaria de responder mais às orações dessa igreja. Como eu gostaria de ser ouvido mais por essa igreja. Como eu gostaria de ter intimidade com essa igreja. Como eu gostaria de acrescentar aos que precisam ser salvos a essa igreja. Mas quem vai cuidar? Quem se assujeitaria a crucificar a sua vida, a colocar a sua vida diante do Senhor para abençoar outras vidas? Quem faria isso? Porém, eu ainda não posso. Porque quando eu olho para ela, meu espírito se entristece. Por me prestarem um culto irreverente, sem temor à minha presença, um culto frio, cansado, dorminhoco, não param para me ouvir, estão ébrios em sabedorias humanas, não guardam a minha palavra para serem salvos, não a praticam, ainda são muitos egolátricos ou estão cheios de egolatrias, não dão o fruto que meu Santo Espírito pede, não amam, não perdoam, não amadurecem, não honram meus compromissos, desobedecem às minhas ordens, não se ataviam para se chegarem à minha presença, chegam atrasado para me cultuarem, não se arrependem de seus caminhos, de seus maus caminhos,
Então, meus queridos irmãos, esse é um pensamento meu e por esse e outros motivos, diz o Senhor, não curo, não salvo, não respondo, não entram no céu e não deixam outros entrar. E o Senhor diz aqui em sua palavra assim, tudo que eu faço, diz o Senhor, é por amor à minha palavra. Eu quero abençoar a você. Eu quero abençoar. E você quer ser abençoado? Não quer. Então, se você quisesse ser abençoado, queridos irmãos, então mude a sua atitude. Mude a sua visão de evangelho. Aprenda o que é carregar a sua cruz. Aprenda o que é sofrer pelo evangelho. Então mude a sua visão do que é o evangelho. Toma a sua cruz e siga a Jesus. Aí você verá a glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe essa palavra no seu coração.